Vamos retomar o contato com o repórter Eustáquio Ramos, nosso enviado especial ao Vaticano, que acompanha esse primeiro dia de conclave. Eustáquio, suas informações. Isso, Júnior Moreira, 7h21 aí, meio-dia e 21 aqui no Vaticano. Vamos conversar agora, está do nosso lado aqui o Silvonei José, que é jornalista da Rádio Vaticano, está há 35 anos aqui e é um dos grandes especialistas estudiosos nos assuntos do Vaticano. E eu queria que você falasse pra gente, Silvonei, o passo a passo do conclave, a partir desta quarta-feira. Bom dia. Bom, a primeira coisa é a missa que nós vamos ter na Basílica de São Pedro com o Pro-Elegendo Pontífice, ou seja, a eleição do pontífice. É uma Santa Missa que marca o encerramento de todo o pré-conclave, conclave que na parte da tarde dessa quarta-feira, 16h30, depois de uma oração na Capela Paulina, os senhores cardeais saem em procissão pela Sala Régia, entram na Grande Capela Sistina, e ali nós teremos então o início propriamente do conclave com o juramento de cada um dos senhores cardeais e depois o extra omnes, ou seja, aquela fórmula já tradicional em que todos que não fazem parte do colégio cardinalício saem para fora e as portas da Capela Sistina se fecham e ali ninguém mais tem contato com os senhores cardeais. E aí, a partir desse momento, início do conclave, as portas são fechadas e os cardeais não têm acesso à internet, não têm acesso nem aos próprios telefones celulares. Não existe mais isso. Eles são fechados, com clave, com a chave. Exatamente isso. Ficam fora do mundo, absolutamente. E a partir desse momento, até quando não sair o nome do novo pontífice, eles não têm nenhum contato com o mundo. E na própria quarta-feira, apesar de já ser final de tarde, já há uma votação? Sim, nós teremos uma primeira votação e esperamos que seja no final da tarde, por volta das 19h30. E é possível, não é muito da tradição, mas é possível que já nessa primeira votação já seja escolhido o novo Papa? Possível é? Sempre é possível, mas eu acho muito difícil, porque o que vai ser eleito tem que ter 2/3 dos votos, portanto 89 votos a favor. E aí, a partir de quinta-feira, sexta ou sábado, dependendo do tempo de duração do conclave, são 2 votações pela manhã e 2 à tarde. São 133 aqueles que votam e teremos o escrutínio. Então, eu creio que a primeira votação deve terminar por volta de 10h30 da manhã e a segunda por volta de meio-dia e meio, essa da manhã. Na parte da tarde começará também por volta das 16h30 e teremos 17h30 uma possibilidade de fumaça e depois a segunda da tarde, depois das 19h. Eu recordo que são 4 votações por dia e teremos uma fumaça de manhã e uma fumaça à tarde. O que significa isso? Se tivermos uma fumaça que não seja branca, teremos então 2 negras. Ou seja, a primeira votação da manhã não tem fumaça, a menos que seja branca. A segunda, temos a fumaça, independente da cor. Na tarde, primeira votação da tarde, não tem o consenso da eleição do pontífice, não tem fumaça, teremos a fumaça no final do dia, branca ou preta. Então, ao longo do conclave, se não for escolhido o Papa naquela votação, ou aí na segunda, depois da segunda, aparece a fumaça preta. Exatamente, preta ou branca, né? Dependendo do que vai ocorrer. Serão 2 fumaças por dia, então, essa é a previsão. E aí, durante esse período do conclave, é só a votação mesmo ou os cardeais continuam conversando, se reunindo, debatendo? Não, é oração. É a questão agora interna, aquilo que ocorre dentro da Capela Sistina, ninguém sabe. Por isso que tem o juramento, né? O juramento. Quem poderá dizer alguma coisa depois é o próximo Papa. Definindo o novo Papa, lá na votação dos cardeais, o primeiro sinal para o mundo, né, para a sociedade de que foi escolhido o novo chefe da Igreja Católica é a saída da fumaça branca da chaminé da Capela Sistina. Exatamente, esse é o sinal. E para evitar problemas que ocorreram nos anos passados, quando sair a fumaça branca, os sinos da Basílica de São Pedro vão tocar. E depois disso, o protodiácono do Vaticano, que é o cardeal Mamberti, da França, estará no balcão central da Basílica e vai anunciar o novo Papa e o nome que ele escolheu. Exatamente, o protodiácono ele que vai dar o famoso Habemus Papa, né? Depois do Habemus Papa, ele diz o nome do cardeal em latim, naturalmente, e o nome que o sucessor de Pedro escolheu, né? E aí nós teremos
há mais alguns minutos, a presença, então, do Papa eleito, né? E aonde ele se apresenta ao mundo para a sua primeira mensagem ou a bênção que dará ao mundo Urbe et Orbe. Ele fala alguma coisa, tem algum, entre aspas, pronunciamento naquele momento? Não é previsto, mas é sempre a liberdade. Nós vimos com João Paulo II, vimos com Bento XVI, vimos com o Papa Francisco, quando falava, os senhores bispos foram buscar um bispo para Roma lá no fim do mundo, enfim. Então, é a possibilidade de, quem sabe, de algumas palavras também, porque serão as primeiras palavras do novo pontífice. E depois disso, quando que inicia-se o pontificado? Depois de uma missa tem um protocolo? Exato. Depois nós temos a missa de início, né, de pontificado, que é naturalmente o Papa que vai decidir quando nós vamos ter o início de pontificado. E depois dessa missa de início de pontificado, o primeiro momento dele será ir até a Basílica de São João de Laterão, que é a Catedral de Roma, para tomar posse. Por quê? O Papa é Papa porque é Bispo de Roma. Então ele vai tomar posse da Diocese de Roma. Esse é o primeiro ato que ele faz como Papa eleito. Agora o conclave, iniciando nessa quarta-feira, dia 7. É claro, não tem prazo, o direito canônico não fala em limite de dias, mas pelo que se conversou nos últimos dias, que se falou nos bastidores, a expectativa é de que tenhamos um conclave rápido, como foram os conclaves de Francisco e de Bento XVI, 2 dias? Isso é o que se está augurando, porque a gente não sabe absolutamente, porque como tem toda uma votação secreta, tudo que ocorre depois que fecham-se as portas, a gente não sabe, né? Mas aquilo que a gente almeja, naturalmente, que não seja muito longo para demonstrar a coesão que existe hoje dentro da igreja. Muito obrigado. Silvonei José, obrigado pela sua participação, pela sua contribuição mais uma vez aqui no Jornal da Itatiaia. O Silvonei José, que é da Rádio Vaticano e do Vatican News, responsável pelo conteúdo em português das mídias do Vaticano. E ele, inclusive, é a voz oficial do Vaticano que ouvimos nas transmissões da Missa do Galo, por exemplo. Obrigado, viu, Silvonei, pela sua contribuição. Neste momento, então, aqui na Praça São Pedro, no Vaticano, descanso, né, intervalo dos cardeais para as 4h15 a procissão e às 4h30 o início do conclave. Sobre o movimento aqui na Praça São Pedro, em termos de movimento de fiéis, de peregrinos, é mais ou menos o mesmo dos últimos dias. O que aumentou aqui foi o esquema de segurança, esquema médico e de defesa civil para qualquer eventualidade. E a gente volta ao longo da programação da Itatiaia com mais informações em tempo real sobre essa quarta-feira que marca o início do conclave para escolher o sucessor do Papa Francisco. Ao vivo do Vaticano, falou mais uma vez o enviado especial da Itatiaia, Eustáquio Ramos.